gente vai mergulhar um pouco mais nos visuais. Então, a gente vai mostrar como que faz cada um dos visuais, parametrizar cada um deles, como que a gente coloca informação lá dentro, como que a gente trata a informação lá dentro. Isso é bem interessante. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem um gráfico de pizza. Muita gente aí, dos streamers aí, não gosta muito desse gráfico, não, porque ele é o meio patinho feio da galera aí. Mas é um gráfico muito importante, dependendo do tipo de informação que você precisa analisar, tá? Por quê? Porque vamos considerar aqui que eu tenho o valor aqui, eu tenho razão. Vou jogar o valor aqui no razão na coluna aqui e vou jogar, não, na coluna não. Selecionar aqui, vou jogar ele aqui nos valores, tá? Então eu tenho aqui no valor aqui, ó, 112 mil, que é o 111.543, né? Deixa eu só mudar o rótulo desse valor aqui, rótulo de dados aqui, ó, valores alto, vou colocar nenhum, tá lá, 111.543. Ou seja, eu tenho aqui o valor. Aí, que análise que eu posso fazer aqui nesse gráfico de pizza? Ah, Butini, eu quero analisar aqui a composição de cada conta contábil. Então, joga aqui na legenda aqui, ó. Aí ele me dá, exatamente, ele separa aqui o gráfico de pizza em cada um dos valores das contas. Então, aqui, ó, tem a receita com prestação de serviço, que é o que tem maior volume de valor, e aqui a receita com vendas, que tem maior volume de valor. E aqui a despesa, aqui é o rendimento de aplicações financeiras. As despesas, elas ficaram relegadas. Por quê? Se eu pego um gráfico desse e analiso, ele não me diz absolutamente nada. Por quê? Porque é muita informação. É muita informação que eu tenho num gráfico só. Então, esse gráfico de pizza, ele não pode ser considerado patinho feio. Por quê? Porque depende muito da informação que eu coloco dentro dele. Então, não adianta achar que eu vou colocar um gráfico lá e ele vai me dar tudo que eu preciso. Não, eu tenho que colocar no gráfico a informação que eu preciso analisar. Se eu colocar informação demais no gráfico, ele não vai me dizer nada. A mesma coisa que acontece aqui entre o gráfico de coluna e o gráfico de barra, tá? O gráfico de pizza, ele só vai me dar a informação que eu precisar analisar. E como que eu faço isso? Ah, eu preciso, por exemplo, um gráfico, um ideal aqui seria analisar, por exemplo, a discrepância, né, a diferença entre receita e despesa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é criar uma coluna de natureza. Aqui, quando eu venho aqui na barrinha dados, dentro do plano de contas, eu posso criar uma nova coluna aqui, ó, ferramenta de tabela, nova coluna, e vou criar uma coluna aqui de natureza, tá? Eu vou fazer mais rápido aqui, mas não se preocupem. Tem aula explicando isso, tá? Tem uma aula a própria aula 1 do workshop explica a criar essa coluna e também o vídeo ensinando como usar a função Calculate, que explica em detalhes como o movimento que eu estou fazendo aqui. E também, se você quiser voltar, pausar, ir mais devagar, voltar no vídeo depois, fica à vontade que o vídeo vai ficar gravado, tá? Então, o que eu faço aqui, gente? Eu vou fazer uma extração da coluna conta, né, do primeiro ponto e com comprimento de 1. O que eu estou fazendo aqui? Essa função, para quem não conhece, é a mesma função extract text do Excel. O que ele faz? Ele parte de uma coluna, ele te pede uma coluna, e aí ele pergunta a partir de qual ponto que você quer extrair e qual o comprimento do valor que você quer extrair. Então eu estou informando que da coluna conta, que é essa coluna aqui, eu quero extrair a partir do primeiro caractere, eu quero extrair um caractere só. Ou seja, ele vai me dar o primeiro caractere dessa coluna aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu dou o Enter aqui,
ele vai me dar exatamente a natureza da conta que eu preciso, que é a natureza da conta ativo, passivo, despesa e receita, tá? É por isso que essa estrutura de conta aqui é muito importante, ela dá essa informação para a gente, tá? Feito isso, a gente volta no nosso visual aqui, ó, e aí a gente vai criar uma medida. Como que eu vou criar uma medida? Eu posso vir aqui no razão, ó, não tem problema. Tem duas formas. Eu posso criar uma nova tabela, clicando aqui em inserir, tá? Clica aqui em nova tabela, coloca em medidas, em carregar. Ele vai criar uma tabelinha para mim aqui dentro, ó, na parte esquerda aqui, tá? Criou, tá vendo? Eu venho aqui com o botão direito, clique em nova medida, ele vai abrir para mim o DAX. E aí eu venho cá e coloco despesa. Eu quero saber daquele total de 111.546, 543, o que é despesa. Então aqui, gente, eu vou usar a nossa famosa função calculate. Chamei a calculate e ela pede uma expressão. Qual que é a expressão que eu vou usar? Eu vou pegar a soma da coluna de valor da tabela razão, tá? É isso aqui que eu quero a soma dessa coluna, que é exatamente aqueles 111.543 meu lá, tá? Fechei a função soma e agora eu clico, dou uma vírgula para ir para a próxima expressão. Essa próxima expressão na função calculate é um filtro que ela pede. E eu quero exatamente filtrar pela natureza que eu criei, tá? Natureza igual a 3. Ou seja, ele vai filtrar tudo que é natureza 3 para mim no somatório do 111.543. Shift Enter para pular, fechei o parênteses da Calculate, dei Enter. Tá? Não se preocupe, na aula de como usar a função Calculate tem tudo isso explicando direitinho, devagarzinho para vocês aprenderem, ok? Vem cá, na formatação de número, coloque moeda e pronto. Eu tenho a minha despesa. Agora eu preciso da minha receita. Como que eu faço? É só usar a mesma função. Eu venho aqui, ó, seleciono tudo, Ctrl C para copiar, venho aqui em medidas, nova medida, e vou criar uma medida para receita. Vou trocar o nome aqui, receita. E aqui, ó, em vez de colocar 3, eu vou colocar 4, porque lá na minha natureza, o número 4 indica que são as contas de receita. Mudei, então eu tenho duas medidas, eu tenho receita e despesa. Formatei o número aqui para moeda, pronto. Agora eu tenho duas medidas. O que eu faço com essas duas medidas, Butini? Agora eu venho aqui nesse gráfico de pizza e aí eu tiro essa soma de valor que eu não preciso dela mais e aí eu jogo receita e despesa. Tá vendo que eu tenho a mesma coisa aqui, ó? Ele me deu o mesmo valor. Tá vendo? Ó? Ele me deu a mesma formatação. Por quê? Porque é a mesma informação que eu joguei aqui dentro. Exatamente a mesma informação, só que segmentada. Só que eu quero analisar aqui, Butini, só a receita. Então eu tiro a despesa. Olha lá. Agora sim eu tenho um gráfico que me diz alguma coisa. Por quê? Do total de receita que eu tenho, aqui eu consigo segmentar, estratificar. Ou seja, 52,47% do total da minha receita é com receita de prestação de serviço. E 45,7% do meu total de receita é com receita de vendas. E o restante, 1,83%, é com o total de rendimento de aplicação financeira. Então aqui, pessoal, vocês conseguem perceber o valor do gráfico de pizza? A informação que você tem que analisar, ela tem que estar de forma palatável. Não adianta eu jogar um mundo de informação no gráfico de pizza e esperar que ele me traga alguma análise. Não, o gráfico de pizza ele é limitado por um número de informação que eu preciso analisar. A mesma forma, por exemplo, se eu tirar a receita aqui e julgar a despesa. Olha só o que aconteceu. Ele estratificou toda a minha despesa. Não é o gráfico ideal para analisar isso, mas já é alguma coisa. Por quê? O que eu vejo aqui, galera?
Eu vejo aqui que, por exemplo, em salários é o meu maior custo. De todo custo que eu tenho, salário é o maior custo, 40,93%. Qual é o segundo maior? Aqui, se eu passar o mouse em cima, matéria-prima, 15,49%. Então, pessoal, o gráfico de pizza, ele é muito importante quando você sabe a informação que você está analisando. E aí ele consegue te dar a informação que você quer, tá? Por isso que é importante estratificar essa informação. Esse movimento que eu fiz aqui de separar despesa e receita foi fundamental para ter uma análise mais criteriosa dentro de um gráfico de pizza. A mesma coisa, por exemplo, se eu tiver na coluna gráfico de barra aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o total, tá vendo? Eu tenho o resultado de todo mundo. Mas vamos supor, eu quero aqui analisar só a despesa. Eu tiro o valor aqui, ó, e jogo só a despesa para cá, no eixo X. Olha que interessante. Ele me dá aqui a variação só da despesa. Ah, Felipe, mas o gráfico foi invertido, ficou esquisito. Por quê? Porque a despesa está negativa, pessoal. Então ele joga o negativo para cá. Então, quando eu venho aqui na própria função, coloco um vezes menos 1 aqui, olha a mágica. Ele inverte. Por quê? Eu trouxe para mesmo campo a receita e a despesa. Então, aqui no gráfico de barra, ele me dá direitinho uma análise bem criteriosa do quanto que é a composição de cada conta na despesa. E vocês veem o reflexo disso no gráfico de pizza lá. Salário é a maior coluna, 279 mil. Se eu vim aqui no gráfico de pizza, olha lá, 279 mil, tá? E a mesma coisa com a receita. Se eu vim aqui, ó, trocar aqui no gráfico aqui a receita, ó, tirar a despesa aqui, ó, jogar a receita para cá, olha o que ele me dá. Ele me dá esse gráfico, aí fica um pouquinho feio, né? Mas mesmo assim dá para analisar bem, porque ele me dá o total de receita com vendas, com serviço e aplicação financeira. Talvez o ideal para analisar receita seja de coluna. Se eu vir aqui no de coluna e tirar o valor e jogar a receita aqui dentro, ele fica um pouquinho mais bonitinho, né? Aí eu diminuo o tamanho dele, coloco ele no cantinho, aí jogo um outro gráfico aqui, ó, pega esse gráfico de barra aqui, jogo aqui, por exemplo, a despesa, ó, aí eu começo a brincar com as coisas, ó. Ctrl C, joguei ele para cá, ó, jogo ele para cá, ó, olha lá. Despesa, vem cá, tira o fundo dele. Aí que a gente começa a trabalhar as informações, tá, pessoal?